Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, vamos para mais uma aula de literatura e vamos abordar agora um dos poetas, né, mais importantes de Portugal, né, que foi Luís Vaz de Camões. E nós vamos falar um pouco sobre os Lusíadas, que foi o livro que mais teve sucesso da parte desse grande escritor português. Bom, esse livro foi publicado em 1572, né? Ele é de Luís Vaz de Camões e é um clássico da literatura portuguesa, certo? Ele é dividido em 10 cantos e o longo poema épico é um grande elogio ao povo português, ou seja, típico do classicismo, ele vai exaltar o povo português com seus costumes, com suas tradições e etc, tá? Vamos fazer um resumo desse livro, né? Na epopeia de Camões, o objetivo é cantar a pátria. Ou seja, o que é cantar a pátria? Exaltar a pátria, né? Valorizar a pátria. A história de Portugal. Como eu tinha falado antes, é exaltar, falar bem, né? Falar de uma forma que seja de uma forma heróica, né? Enfim. Os versos camonianos, né? Ou seja, os versos de Camões, celebram os feitos da famosa gente portuguesa, enaltecem o peito ilustre lusitano. Aí vocês me perguntam, o que é lusitano, professor? É português, é o povo que vive em Portugal. Por isso que é falado de lusitano, ou Lusitânia, né? Que era uma localidade de Portugal. Os Lusíadas também ilustram, uma época e demonstram a incapacidade do europeu, mais especificamente do português, de sair de si para identificar-se com o outro. Ou seja, eles não conseguiam identificar no outro o que o português tinha. Ou seja, todo mundo era inferior ao português. Só o português era bravo, só o português era forte, só o português tinha costumes, tradições de respeito. Enquanto as outras culturas, elas não eram valorizadas, né? Vamos para os primeiros versos do poema Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em meios e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia, andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se é tanto me ajudar o engenho e a arte. Ou seja, eles sempre elogiando, né? Sempre exaltando a questão portuguesa, né? Falam aqui sobre a fé, sobre o império, sobre as terras que eles tinham conquistado na África e na Ásia, falando da questão da morte, que tinha que se libertar se você não seguisse as leis, né, portuguesas. Então, sempre eles vão exaltar de uma forma, né, exacerbada a questão portuguesa, a tradição portuguesa, ok? Aqui está a capa da primeira edição do livro dos Lusíadas, tá? Olha, foi feita em Lisboa, né, com a licença da Inquisição aqui. Ou seja, o que era a Inquisição? Era um grupo católico, né, que perseguia as pessoas que não eram de acordo com as religiões católicas, né? E aqui é a capa da primeira edição, como eu já tinha falado anteriormente. Então, vocês veem que é muito, né, rebuscado, né, uma coisa muito rústico, né? Vamos para o estilo da narração, né, dessa epopeia. Então, a narrativa começa em médias res, ou seja, ela parte do meio
da ação para voltar para narrar para trás. Ou seja, ela começa do meio e vai para o começo e o fim, certo? Então, isso foi narrado da viagem de Vasco da Gama. Ou seja, a história é contada cronologicamente por Vasco da Gama ao rei Menelinde. Ou seja, foi a viagem que Vasco da Gama fez para as Índias. E essa epopeia está sendo contada cronologicamente. Como foi que aconteceu essa expedição, né? A construção do poema em si é extremamente bem delineada e repetitiva. Ou seja, como é uma descrição, ela tem que ser bem detalhada e bem, né, repetitiva para ser que naquela época, né, a literatura de informação, o classicismo, ela foi para descrever as terras, informar sobre determinados assuntos, determinados costumes, certo? Ela servia para isso. O principal inimigo dos portugueses era Baco. Baco era um semideus, tá? Grego. Ou seja, lembra das mitologias greco-romanas que existiam no classicismo? Pronto. A epopeia de Luís Vaz de Camões tinha muito disso. Deuses, ninfas, ou seja, seres mitológicos, né? Que sentem ciúme e inveja e que é responsável, direto e indiretamente, por todas as ciladas que vão acontecer nessa epopeia. Se vocês lerem o livro, que lá mais pra frente eu vou falar sobre isso, vocês vão ver que eles sempre têm pessoas para passar ciladas para eles, que no caso é Baco e outros que vão aparecer, mas que sempre eles vão estar vitoriosos no final, né? O povo português, tá? O episódio do Velho do Restelo é um episódio muito comentado também, né? Embora os Lusíadas sejam um elogio às grandes navegações, que foram as navegações que foram feitas por Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, há um episódio no canto 5, no canto 4, desculpa, que se apresenta como uma contravoz dentro do poema, certo? Então, é uma coisa que foi muito marcante nesse poema e que vai ser comentada agora, tá? Um exemplo desse trecho. A voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, das palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça dessa vaidade a que chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, cua aura popular, que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito, vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Ou seja, ele fala das ciladas que eles tiveram para passar por essa situação, né? Fala também dos sentimentos e das dores que eles também passaram, ou seja, está descrevendo um pouco sobre o que as pessoas que tinham nessas grandes navegações passavam e não eram tanto relatadas, né? O episódio da Ilha dos Amores, né? Que é uma ilha que lá na epopeia, né? Quando eles conquistavam a terra, né? Iriam ter ninfas. O que eram ninfas? Eram deusas, né? Que tinham um corpo perfeito, a beleza perfeita. Ou seja, quando eles obtivessem a vitória, eles teriam essas mulheres para se divertir, certo? Com elas, tá? Outra contradição dentro do poema é a presença da Ilha dos Amores, né? No canto 9, um lugar místico surge em meio à rota onde os guerreiros vão repousar, rodeado de diamantes. Foi o que eu disse anteriormente, né? As ninfas eram chamadas diamantes, né, naquela época, onde eles poderiam, assim que terminasse a guerra, que eles fossem descansar, eles teriam essas mulheres para se divertir com elas, tá? Vamos para um exemplo. Ó que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves, que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava. O que mais passavam na manhã e na sexta,
que Vênus com prazeres inflamava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo. Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Ou seja, eles estão falando dos prazeres que essas mulheres, né, proporcionavam a eles, né? Vamos para a censura, né, que é uma coisa que é muito, né, incomum, mas existiu, né? Os versos de Os Lusíadas foram pouquíssimo censurados, né? Por quê? Porque eles fizeram, embora eles fizessem alusão ao amor carnal, ao culto pagão, que era uma coisa que a Igreja Católica, que na pessoa dos jesuítas, né, governava naquele momento, né, e pela questão da Igreja Católica, né, a obra caiu na mão de um censor dominicano, que foi Frei Bartolomeu Ferreira, certo? Ele não aceitou a censura, tá? E ainda por cima, ele elogiou, né? E premiou o autor, tá? Então, mesmo assim, no entanto, em 1840 na Espanha, já havia 2 traduções fiéis ao texto na íntegra. Vamos para curiosidades, né? Para o livro Os Lusíadas ser feito, ele passou mais de 1 dúzia de anos, né? Entenda, foram mais de tempos para se escrever e para se colocar em prática no livro, tá? Se juntar, né? Porque tinha várias peripécias e vários contos para se juntar. Então durou mais de 1 dúzia de anos, né? E ele faz uma profunda influência do gênero épico. Ou seja, o que era o gênero épico? Era o gênero que sempre ia ter aquele cara que ia lutar, né? E narrava em primeira pessoa e ia ser o vencedor, ok? Aqui tá o link do livro para vocês lerem, tá? Um pouco sobre essa história. Em outro momento eu vou querer discutir com vocês sobre esse livro, né? Os Lusíadas. Eu vou trazer algumas questões pra gente discutir numa live, tá? E eu quero pedir encarecidamente que vocês leiam com calma, com paciência. Se não conseguir ler o livro, mas ler algum resumo, ler alguma coisa pra gente discutir em sala de aula, pra gente ter uma troca e uma interação, tá? Qualquer dúvida, tô no privado e tô no grupo para responder qualquer coisa que vocês estejam confundindo ou, né, para esclarecer realmente, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa, tá? Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser.